Glória a Deus, nós te louvamos porque Tu tens nos ajudado em todas as coisas. Tu tens, ó Deus, suprido as nossas necessidades. Deus bendito, nós te louvamos pela vida do Humberto e te pedimos, ó Deus, que agora Tu encha do seu coração do Santo Espírito para que ele possa transmitir uma mensagem vinda dos céus para os nossos corações nesta noite. Abençoa o Teu Filho, toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer o convite da Sônia. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque eu creio que, assim como diz a palavra, eu edificaria a minha igreja, diz o Senhor. Então é o Espírito Santo que trabalha, né, irmão, nas nossas vidas. Então, eu creio que existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que Deus precisa falar conosco. E nesse sentido também há uma diferença entre quando você apenas ouve uma pregação e quando você se interessa verdadeiramente por ela. Porque o efeito da palavra de Deus está vinculado não só ao pregador, não só ao Espírito Santo, mas principalmente, porque nós temos liberdade, o Espírito Santo de Deus é educado, ao nosso coração aberto para receber essa palavra, ao nosso interesse. Amém? Dito isso, eu posso dizer o seguinte, que toda a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, ela é inspirada por Deus. Essa palavra é a profecia, ela é a nossa regra de fé e prática. É na palavra que nós encontramos as respostas para as nossas dúvidas, porque Deus se revela através da palavra. A palavra é apta para discernir os pensamentos, a palavra ela é apta para nos abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu estava fazendo em casa uma reflexão e pedindo a Deus, né, Deus, com simplicidade, é tão importante, a vida das pessoas para Deus é tão importante. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não se preocupam muito umas com as outras, até os crentes, né? Correria. E para Deus a nossa vida é importante. Para Deus cada detalhe da nossa vida é importante. Aí certa vez Jesus disse o quê? Vocês sofrem porque não conhecem a palavra e o poder de Deus. E sabe por que nós sofremos, irmãos? Porque não conhecemos nem a palavra e nem o poder de Deus. E nós temos o que? Expectativas em relação a Deus. Eu vinha refletindo sobre isso. E o Espírito Santo dizendo, é verdade. Quantas vezes a gente pede, né, para as pessoas orarem, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim. Você vai para a igreja, pede oração, ora por mim. Nós temos uma expectativa muito grande em relação àquilo que Deus pode fazer por nós, ou que vai fazer por nós. E temos fé de que Deus faz. Somos gratos por aquilo que Deus faz, reconhecemos aquilo que Ele fez. Somos gratos até por aquilo que Ele vai fazer pela nossa fé. Uma fé que o próprio Espírito Santo de Deus nos deu. Mas, irmãos, existem princípios bíblicos que, se nós não nos atermos a eles, existem princípios bíblicos que, se nós não nos preocuparmos em fazer um esforço para deixar de fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus expressa na palavra, nós não vamos atender às nossas expectativas de sermos abençoados por Deus. E Deus quer nos abençoar. É diferente, muito diferente, de falar de um evangelho de prosperidade igual a gente ouve por aí. Não é barganha com Deus. Mas nós vamos ver aqui um exemplo simples, rápido, não vai ser uma palavra para cansar vocês, vai ser uma palavra rápida, vai ser uma palavra simples, mas que eu tenho certeza de que Deus vive, de que essa palavra, ela vai falar o coração de cada um. Amém? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, lá no versículo 6, onde todos nós conhecemos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Irmãos, quero fazer aqui algumas considerações sobre a grandiosidade do nosso Deus. Vou fazer uma comparação racional, apenas para os irmãos perceberem como que, ao longo do tempo, Deus vai ampliando a revelação dele. Escute, preste bem atenção. No século XVI, as pessoas olhavam para o céu e contavam 6.000 estrelas. Elas estavam limitadas a contar 6.000 estrelas porque não tinham um telescópio, não tinha um aparelho que permitia enxergar um número maior de estrelas. Então, quando alguém naquela época do século XVI lia na Bíblia que Deus chama cada estrela do céu pelo nome, nossa, que Deus grande, hein? Deus que chama 6.000 estrelas e cada uma pelo nome. Essa era a interpretação e a ideia de uma pessoa que vivia no século XVI. Mas agora, com a ciência se desenvolvendo, com o homem usando equipamentos para vasculhar os céus, nós temos aí o telescópio Hubble, e a ciência hoje pode contar milhares de estrelas, milhares de galáxias. E o Deus da Bíblia, do Salmo 46, continua sendo o Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome. E quando Ele chama, elas não suportam o poder da sua voz, elas são obrigadas a responder. É o mesmo Deus que escuta a oração de cada um de nós. Como diz a música do Mariano, sem confundir nenhuma voz. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar. Tem pessoas que dizem, não sei orar. Irmão, está aqui, ó, regra de fé e prática. Mateus capítulo 6, oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos. As coisas de Deus, irmãos, são simples. Olha, não existe duas interpretações para não matarás. Não matarás é não matarás. Não existe duas interpretações para Pai Nosso. Não é só pai do Daniel, não é só pai do Samuel, não é só pai do Humberto. Tem pessoas que acham que Deus é só deles. Mas a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, então Deus mudou a sorte de Jó. Já viu a tendência que nós temos de orar só por nós? Senhor, eu te agradeço, mesmo que seja um agradecimento, te agradeço pelo meu pai, Senhor, eu te agradeço pela minha mãe. Olha, 2 pronomes aí já, né? Meu, minha. Te agradeço pelos meus filhos, te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha saúde, te agradeço pelo meu emprego. Eu. E Jesus começa ensinando, Pai Nosso, que estais onde? No céu. As pessoas ficam procurando Deus aqui na terra. O pregador fulano de tal, o cantor fulano de tal, que é inteligente, que prega bem, que reúne multidões. Isso é idolatria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Deus é santo. O culto é um lugar de reverência. Eu faço questão de ser um pai chato e chamar a atenção do Samuel toda vez que ele não tem reverência no culto. Mas ele é uma criança de 11 anos, mas é quando criança mesmo que aprende. Nós temos que ter reverência, porque o nosso Deus, que chama cada estrela do céu pelo nome, Ele é santo. E nós temos que santificar e bendizer o nome do Senhor. Quando Jesus nasceu, os anjos desceram em coro e cantavam santo, 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 santo. Quando João teve a visão no Apocalipse, ele viu lá o altar de Deus e os seres viventes. O que eles diziam? Santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus não é qualquer um. Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus santo. Não podemos tratar o nosso Deus como qualquer um. Não podemos. Existe uma dificuldade tremenda do ser humano de deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus.
Mas por causa das necessidades biológicas, materiais, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do patrão por causa do dinheiro. Por causa das relações de família, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dos filhos ou dos pais. Não é verdade? Na escola, deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do professor. E por que nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dessas pessoas que eu citei e nesses lugares diferentes? Por causa daquilo que nós cremos. Eu creio que se eu obedecer ao meu chefe, então eu vou ter um emprego com tranquilidade, vou conseguir meu salário no final do mês. Se eu for um aluno dedicado e fizer aquilo que o professor disse que eu tenho que fazer, eu vou conseguir uma educação, e essa educação depois no futuro vai me dar um lugar na sociedade. Eu creio nisso, e é verdade mesmo. Então, nós fazemos a vontade daquilo ou daquele em que nós cremos. Ora, então se nós cremos em Jesus, nós devemos fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Então por que a gente não faz a vontade de Deus? Por que a gente está sempre fazendo a nossa vontade, em vez de fazer a vontade de Deus? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nos envolvemos mais com as coisas do mundo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa! Jesus deu um número maior de palavras aí para falar sobre a vontade dele, sobre a vontade do Pai. Não é isso? E essa vontade é só aqui na terra? Não, é lá no céu também. Então, irmãos, o maior segredo do relacionamento com Deus é fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus. Ah, mas eu queria matar aquele fulano. Dá vontade de xingar um palavrão, né? Quando você está com raiva. Mas a vontade de Deus é abençoar, não é matar. Não foi Jesus que falou que se alguém te der um tapa de um lado, você tem que virar o outro? Se alguém tirar a túnica, você tem que dar a capa? Se alguém mandar você caminhar 1 quilômetro, você tem que caminhar 2? E isso para que sejamos filhos de Deus? Ah, todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer fazer a vontade de Deus. Aí a palavra diz que nós seremos abençoados. Aí vem o "se" da palavra. Se nós fizermos a vontade de Deus. E até a salvação é a vida eterna. Porque o Senhor disse, não só aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas tão somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Se nós não caminharmos, irmã, por esse princípio, a apostasia vem e se instala. Com todo respeito à irmã, se não estivermos caminhando num relacionamento com Deus, conhecendo os princípios da palavra e deixando de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a apostasia vem sim, porque aí nós vamos nos envolver com as coisas do mundo e vamos cair nas mentiras de Satanás. Por quê? Porque o trabalho de Satanás é desacreditar essa palavra. Se uma pessoa endemonia aqui e você expulsa em nome de Jesus, é um demôniozinho. Expulsou, libertou. Agora, irmãos, as potestades perigosas que comandam bairros, cidades, países, continentes, elas trabalham com a palavra. O Espírito Santo é que tem a competência para nos convencer das verdades da palavra. E as potestades, dentro de um reino espiritual organizado, comandadas por Satanás, elas trabalham com as ideias do mundo. É o joguinho do Xbox que eu vi falando com Samuel, meu filho. São os desenhos animados, são as novelas do mundo, são os filmes.
são as músicas do mundo, são as produções da serpente, irmãos, e que nós nos deixamos envolver. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que nós estamos fazendo muito mais a vontade do mundo? E aí nós fazemos a vontade do mundo e queremos ser abençoados. Jesus falou que se nós pedirmos mal, nós não receberemos. Não receberemos. Vai estudar para uma prova de física, achando que de qualquer jeito que você estudar, você vai passar nessa prova. Não. Você tem que ter o conhecimento. Vocês sofrem, povo meu, porque não conhecem a minha palavra nem o meu poder, disse o Senhor Jesus. O mesmo que disse: eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Então nós temos que viver a palavra, irmãos. Mas para viver a palavra, nós temos que conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, nós temos que estudar a palavra. Para estudar a palavra, nós temos que nos envolver com a escola bíblica e com os cultos, como disse a irmã. Estamos aqui para isso. E verdadeiramente, quem é que nos dá o discernimento? O Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês está entendendo conforme o Espírito Santo ensina e dá o discernimento. Aí Jesus ensina a nós pedirmos o pão de cada dia, não é isso? Em que versículo que está isso? 11. O meu aqui ficou em Marcos, por isso que eu estou com dificuldade de achar. Achei que está em O nosso Mateus. de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, 11. Já está no 11? Deixa eu me lembrar aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí eu me lembro do Daniel, meu amigo, me perguntando: Roberto, para que você quer ter uma Mercedes? Aí ele fez uma brincadeira, contou de um amigo que tinha um carro Mercedes, e o carro estava parado na porta, de repente veio um caminhão, passou por cima da Mercedes. O coração daquele camarada estava ali no Mercedes, imagina quanto ele ia ficar triste. As pessoas compram carros de 150 mil reais, de 200 e tantos mil reais, e o Senhor preocupado com o pão de cada dia, e as pessoas perecendo, e a palavra de Deus dizendo que se nós não ajudarmos as pessoas que estão com fome, as pessoas que estão com frio, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nas cadeias, as pessoas que às vezes precisam da nossa hospitalidade, nós estamos deixando de fazer isso para o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz para essas pessoas: malditos, afastados de mim para o fogo eterno. Jesus relaciona o praticar com amor ao próximo e o não praticar o amor ao próximo com a recompensa de céu ou inferno. Olha o quanto é séria, seríssima essa palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não precisa, irmãos, nós ficarmos preocupados com outra coisa que não seja o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, esse versículo 12 é o que o Espírito Santo falou mais forte ao meu coração. E ele manda dizer para a igreja o seguinte: sabe por que muita gente aqui não está recebendo bênção de Deus? Sabe por quê? Porque você está orando assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas. De que jeito, Senhor? Da mesma maneira que eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Só que você não está perdoando. Aí como é que está sendo entendida a sua oração? Porque você não está perdoando, a sua oração está sendo entendida por Deus assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas, Senhor, perdoa os meus pecados, do mesmo jeitinho que eu não perdoo meu irmão. Ou seja, eu estou dizendo para Deus que Ele não vai me perdoar. Eu estou dizendo para Deus que eu não mereço perdão. Estou dizendo isso nas minhas atitudes. Porque lá no fundo do meu coração, quando morre aquele fulano que eu não encontro há 30 anos, aquele morreu. É o primeiro pensamento que vem, né? Quando você tem a notícia de que alguém morreu, alguém que fez alguma coisa contra você, a primeira coisa que você pensa: mas aquele fulano morreu. Aquele fulano morreu. Diz um palavrão e fala: morreu.
porque aquela mágoa está guardada no coração até hoje. Aí sabe o que acontece? A sua oração não passa do teto, a sua oração não vai ter efeito, a sua bênção não vai chegar, quer você acredite ou não. O Espírito Santo manda dizer, eu mando, eu falo, irmãos. O Espírito Santo de Deus manda dizer, eu falo, e serve para mim em primeiro lugar. Porque eu costumo dizer que o pregador é como se fosse uma torneira pela qual passa água. A água está saindo da torneira? Aparentemente sim, mas a torneira não é a fonte da água, não. Assim como o pregador não é a fonte da água, não. A palavra passa pelo pregador, o poder passa por aquele que tem um dom de cura, não é, Sônia? Mas é Deus, é dele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo mérito. Se Deus me usar aqui, eu posso ficar feliz, porque não existe lei contra a alegria. Não posso ficar soberbo. Irmãos, se nós, porque se perdoardes, vamos lá no 14, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse versículo 14? A palavrinha se. Ela só tem 2 letras, se. Quer ver outra coisa parecida? A palavra haja. Eu escutei essa pregação uma vez, nunca esqueci. Deus usou uma palavra com 4 letras para criar os céus e a terra. Ele disse, haja. Haja luz, houve luz. E agora o Senhor está dizendo, se. O perdão vem para nós se nós perdoarmos. Mas, Roberto, eu não consigo perdoar. É tão difícil perdoar. Quer saber de uma coisa? Esse cara está falando demais, esse negócio de perdoar. Não vou perdoar não. Aí o apóstolo Paulo fala que essa é uma das maiores artimanhas de Satanás. E que por causa dessa artimanha nós não somos abençoados. Quem não perdoa está no pecado. Não perdoar é pecado. Não perdoar é não ser perdoado. E quem não é perdoado não vai entrar no céu. Verdade, Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém. Estão entendendo a seriedade disso? Essa palavra, ela mexe profundamente com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa índole, sabe, com o nosso brio, porque nós vamos ter que chegar diante de Deus e prestar conta da nossa vida. Como é que é, Jesus? Eu não vou entrar no céu não, mas e o teu sangue não foi derramado na cruz do Calvário? Mas se vocês andarem na luz assim como ele andou na luz, então, ouça novamente, o sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Aleluia. Irmão, não há nada que eu possa fazer para ganhar a salvação. Mas se eu deixar de fazer, eu perco. Entendeu? Não é porque eu vou fazer que eu vou ganhar a salvação, não. A salvação Jesus conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Mas se eu deixar de fazer, se eu deixar de praticar a palavra, eu perco aquilo que Jesus já ganhou por mim. Aí o espírita, por exemplo, inverte. Não é que eu quero falar mal do espírita, não, é porque é a doutrina deles mesmo. O espírita inverte. Se você praticar a caridade, então você tem a salvação. Não. É se você deixar de praticar que você perde aquilo que Jesus já conquistou. Amém? Entenderam? Isso é um mistério muito grande. Porque isso está diretamente relacionado com cada pensamento, com cada atitude, com cada decisão, com cada dia a dia nosso. Então, irmãos, nós temos que entender que para perdoar as pessoas, nós dependemos do Espírito Santo. Amém, Jesus. Senhor, eu estou morrendo de raiva daquele fulano. Senhor, eu estou morrendo de raiva daquela fulana. Seja sincero com Deus. Eu queria matar. Olha, Senhor, a minha mente maquina o mal o tempo todo. Eu quero pegar aquele fulano e vem palavrões. E vem mil estratégias para você prejudicar aquela pessoa. Quem já não passou por isso? Aí o que nós devemos fazer como cristãos? Senhor, me dá capacidade para perdoar. Deus, eu quero matar o fulano.
mas em obediência à sua palavra. Ó, o que eu quero, Deus, não importa. O que importa é o que o Senhor quer. Lembra do início da pregação aqui? O que importa, Senhor, é deixar de fazer a minha vontade para fazer a sua. Então, Senhor, abençoa aquele fulano. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Dói. Perdoar dói. A gente sofre para perdoar. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus renova as nossas forças. Amém. E quando a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, sabe o que significa? Que cada vez que você se comporta bem, crente, cada vez que eu me comporto bem, o mérito é do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é ele que entra em nós e por ele nós vamos sendo transformados de glória em glória até a estatura de varões perfeitos. Por isso, há uma diferença entre aquilo que é a justificação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário e aquilo que é a santificação. Cada vez que você abre espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, no perdão, como é o caso do exemplo aqui, então você vai subir, vai sendo transformado. Sabe para quê, irmãos? Para se adequar àquela portinha do céu que é estreita. O Espírito Santo é que nos molda. Quando Jesus falou, eu vou subir, é necessário que eu suba e eu vou rogar para que o Pai vos mande o Consolador. Se eu não subir, ele não vem. Não vou deixar vocês sozinhos, não. Sozinho ninguém entra no céu. Só entra no céu quem se deixa ser moldado pelo Espírito Santo. Verdade, Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Glória a Deus. Eu creio que até aqui Deus tem falado ao meu coração, ao coração de cada um de vocês. E esse é um tema que dá para falar a semana inteira, irmãos. É verdade. Dá para falar a semana inteira. Sabe? E eu queria fechar dizendo o seguinte, que quando nós não perdoamos uma pessoa, sabe o que acontece? Satanás começa a deteriorar nossa saúde espiritual. Ele começa a minar a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física. Muita gente dentro da igreja não está conseguindo um relacionamento mais íntimo com Deus, não está conseguindo a sua bênção. Senhor, eu quero escutar mais a sua voz, não vai ouvir. Senhor, eu preciso de uma bênção material, não vai ter. Senhor, eu preciso de uma cura, não vai chegar. Por quê? Não está perdoando. Não tem relacionamento com Deus se não tiver perdão. Não tem. O Senhor foi claro comigo. Não tem relacionamento com Deus se eu não estiver disposto a abrir o meu coração para o Espírito Santo me capacitar para o perdão. Porque o Senhor Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E desses dois mandamentos deriva toda a lei, todos os outros. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Eu gostaria de convidar os irmãos para fazer uma coisa assim, um ato assim. Eu vou orar pelos irmãos e vocês vão orar por mim. Amém?